O governo geral. Diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal decidiu centralizar a administração, criando em 1548 o governo geral. Parte do poder dos donatários passava para o governador-geral. Os governadores eram geralmente homens que tinham prestado serviços ao Império Português na África ou no Oriente, ou eram parentes de pessoas influentes. Assim formaram-se a pouco no interior do Império Português redes de poder baseadas no favor, no parentesco e em interesses particulares. Então, ou seja, pessoal, com o fracasso aí dessas capitanias que a gente viu, né, o coroa portuguesa, né, decidiu centralizar, decidiu colocar essa administração apenas digamos assim, num único poder, né, num único governante. Então criaram aí o governo geral, né, em 1548. E essas pessoas que eram escolhidas para compor o governo geral, elas eram assim, não era qualquer pessoa, né? Ela tinha que ser uma pessoa que já tinha prestado serviços para o Império Português, né? Às vezes também deveria ser uma pessoa que tinha algum parentesco com alguma pessoa particular da coroa. Então, assim, tem esse critério, né? Em março de 1549, chegou à Bahia o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, acompanhado de 3 auxiliares: o capitão-mor, que cuidava da defesa, o ouvidor-mor, encarregado da justiça, e o provedor-mor, que era responsável pelas finanças. Com ele vieram também funcionários, carpinteiros, soldados e jesuítas, religiosos chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Tão logo chegaram os portugueses, guerrearam contra os indígenas que resistiam à ocupação portuguesa. Após vencê-los, apossaram de suas terras e nelas construíram e fundaram naquele mesmo ano a cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. As primeiras casas das cidades eram todas muito simples. Essas casas e os armazéns ficavam na parte baixa da cidade, chamada hoje de comércio. A casa do governador e a casa da Câmara Municipal ficavam na parte alta, onde estão hoje a Praça Municipal, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e o Terreiro de Jesus. Duarte da Costa, o segundo governador, também veio acompanhado de vários colonos e de jesuítas. Entre eles estava o padre José de Anchieta, que fundou no Planalto do Piratininga, em 1554, o Colégio de São Paulo, origem da vila, e depois cidade de São Paulo. Então, pessoal, aqui a gente tem um ponto importante, né? A gente tem que frisar esse ponto aqui, que foi o padre José de Anchieta, né? Que fundou a cidade de São Paulo. Enquanto isso, Dom Álvaro da Costa, filho do governador, liderava uma guerra contra os tupinambás no litoral baiano, conhecido como Guerra de Itapuã. Essa luta foi vencida pelos portugueses, que tomaram terras dos nativos e a usaram para erguer engenhos. O governador Duarte da Costa deu pouca atenção às capitanias ao sul, e os franceses se aproveitaram disso para invadir a Baía de Guanabara, onde fundaram uma colônia comercial chamada França Antártica, em 1555. Lá, com a ajuda de Tupinambás, inimigo dos portugueses, conseguiram permanecer por 12 anos. Então, pessoal, o que acontece? Duarte da Costa, né, que foi o segundo governador, ele acabou dando pouca atenção a algumas capitanias que se localizavam ao sul do território, né? E aí os franceses eles se aproveitaram e invadiram essas capitanias, né, que era a Baía de Guanabara, e conseguiram formar uma colônia lá, fundar uma colônia lá francesa, né, chamada França Antártica, e conseguiram permanecer nessa colônia por 12 anos. Mendes Sá, o terceiro governador, também guerreou contra grupos indígenas que resistiam aos portugueses, e por meio dessas guerras conseguiu terra e escravos para os engenhos. Além disso, Mendes Sá combateu os franceses que haviam fundado uma colônia comercial na Baía de Guanabara. Durante esse combate, Estácio de Sá, o sobrinho de Mendes Sá, mandou erguer um forte no local, que deu origem à cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1565. 2 anos depois, os franceses foram expulsos dali. Então, pessoal, Mendes Sá, né, que era o terceiro governador, quando ele governou, ele também,
enfrentou, né, guerreou contra os indígenas, né, conseguiu tomar as terras deles e conseguiu fazer alguns escravos, né, e conseguiram dar continuidade aos engenhos, né, que era um dos principais objetivos deles. E Mendes Sá também combateu os franceses, que a gente falou agora há pouco, que havia fundado uma colônia comercial, né, na Baía de Guanabara. E aí, 2 anos após esse enfrentamento aí, os franceses foram expulsos dali, né? Em 1621, com o objetivo de melhorar a defesa e o controle do território, a monarquia portuguesa dividiu o território colonial em 2 áreas administrativas: Estado do Maranhão, com capital em São Luís, que em 1751 passaria a se chamar Estado de Grão-Pará e Maranhão, com capitanias em Belém, e Estado do Brasil, com capital em Salvador.